muita gente usa Twitter, mas tem algumas pessoas aqui que ainda não usam Twitter. Então eu trouxe uma breve explicação, um breve contexto do que é o Twitter. E ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que muito se fala, o Twitter ele não é uma rede social. A gente não vai para o Twitter não necessariamente para se conectar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aquelas pessoas que a gente conhecia antigamente, que a gente quer reencontrar. O Twitter ele é uma rede de interesses. O que conecta as pessoas no Twitter é o fato delas terem interesses em comum. É o fato delas compartilharem o mesmo assunto. O mesmo assunto que acaba virando uma hashtag, o mesmo assunto que acaba virando uma trending topic e o mesmo assunto que acaba conectando essas pessoas. O propósito do Twitter hoje é ser a maior conversa pública da internet. Ontem à noite, as pessoas estavam falando no Twitter, hoje de manhã as pessoas começaram a falar no Twitter sobre o que estava acontecendo, sobre o incêndio no hospital. Na hora do almoço todo mundo estava falando sobre a demissão da Sandra Namberg. Daqui a pouco as pessoas vão estar falando que sextou, falando sobre a cerveja que elas vão tomar. No domingo elas vão estar falando sobre futebol, na terça-feira elas vão estar falando sobre o MasterChef, porque o Twitter é ao vivo. Ele funciona como se ele fosse o termômetro da sociedade. Você quer saber o que está acontecendo? Vai no Twitter, clica ali nos Trending Topics e vê sobre o que as pessoas estão falando agora. A principal diferença do Twitter para as outras plataformas é que enquanto nas outras plataformas a gente está com o mindset, olha para mim, e eu digo a gente, porque a gente está em todas as plataformas. O que muda, na verdade, é o nosso comportamento em cada uma dessas plataformas. Então, enquanto a gente está nas outras redes sociais, a gente tem esse mindset de olha para mim, no Twitter, a gente tem o mindset de olha para isso. O assunto é o mais importante, o tema é o mais importante, é o meu ponto de vista sobre aquilo que está sendo debatido. É o meu ponto de vista sobre aquele assunto, sobre aquela conversa, sobre aquela notícia, sobre aquele acontecimento. Isso fica muito claro para quem não usa Twitter em época de eventos esportivos, grandes eventos esportivos. Esse ano a gente pôde ver isso durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino, durante a Copa América. Ano que vem a gente tem Olimpíadas. E até quando tem jogo de vôlei de praia, sábado de manhã, a gente acaba vendo prints de tweets, as pessoas conversam sobre isso, as pessoas conversam sobre o gol, sobre os jogadores, sobre os atletas, sobre as jogadas, sobre os lances. Não é só esporte, os movimentos sociais são muito fortes no Twitter. Tem muitos movimentos sociais que, na verdade, eles nascem do Twitter e do Twitter que eles vão para o mundo. Quantos movimentos sociais a gente conhece que não foram batizados com nomes de hashtag? Marielle presente, deixa ela trabalhar, coisa de preto, somos todos macacos. Quando a gente olha lá para fora, a gente tem o movimento Me Too, Black Lives Matter. São assuntos que as pessoas têm em comum, são temas de interesse que unem as pessoas e que permitem uma discussão extremamente democrática, onde a gente pode pular essa conversa, colocar o nosso ponto de vista. E é claro que o Twitter é o berço dos memes. Os memes, eles nascem no Twitter. Com certeza você já recebeu um print de um tweet com um meme. Com certeza você já viu um print de um meme no Twitter em outras redes sociais, porque os memes, eles voam na velocidade da luz depois que eles acontecem no Twitter. E nessa plataforma aberta, onde está todo mundo falando, onde está todo mundo discutindo, ela é super plural, super diversa. O meu trabalho é mais ou menos esse aqui, e esse é o meu trabalho que, na verdade, qualquer um aqui pode fazer. A gente pode ficar observando. É como se a gente pudesse ser uma pessoa invisível e sentar numa mesa de bar onde as pessoas estão conversando sobre um assunto específico. A gente consegue ver as pessoas conversando, a gente consegue ver as pessoas compartilhando suas paixões, a gente consegue ver as pessoas falando o que é importante para elas, trazendo seus pontos de vista, a gente consegue tirar tanto insight e entender muito o comportamento. Para provar que isso é verdade, eu fiz um exercício e eu trouxe aqui alguns comportamentos do brasileiro, que eu separei em alguns tweets. Então eu vou mostrar alguns tweets para vocês que mostram, trazem muitos insights sobre os brasileiros. A partir de conversas que acontecem no Twitter, vocês vão ver que a gente ama comida, vocês vão ver que, obviamente, a gente ama futebol, a gente conversa muito sobre música, o nosso cenário político está borbulhando, e que a gente adora transformar as coisas com um jeitinho brasileiro. Então, para começar, eu vou pedir desculpa aos italianos, vou começar pela comida.
Mas comida é um tema muito recorrente na plataforma, né? Inclusive, essa pizzaria de São Paulo, a pizzaria Bate-Papo, é uma pizzaria que adora ir para o Twitter falar dos seus sabores inovadores, dos suas pizzas diferentes. Inclusive, eles misturaram a pizza com uma outra comida que é paixão dos brasileiros, que é a coxinha. A coxinha é disparado o lanche mais conversado no Twitter, mais falado no Twitter. De vez em quando, de 4 em 4 anos, quando a ano eleitoral ela perde para pastel, porque os candidatos aparecem no Twitter comendo pastel. Mas o brasileiro, ele ama coxinha, ele ama tanto coxinha que um torcedor, durante a Copa do Mundo, resolveu misturar a coxinha com futebol, criando a Neixinha, que é a coxinha em forma da cabeça do Neymar, e eles ainda colocaram um milho ali na orelha para aparecer o brinco do Neymar. Futebol é a grande paixão nacional, naturalmente as pessoas amam futebol, todo lugar que você vai as pessoas estão conversando sobre futebol, e aí eu trouxe uma conversa que é antiga de futebol, mas que ela é daqui. Eu até estava na esperança de alguém que participou dessa conversa que estivesse aqui na plateia. Se você estiver aí, por favor, grite. Que é uma conversa que aconteceu entre um torcedor e o estádio do Mineirão. Isso aconteceu em fevereiro de 2017, quando esse torcedor foi ao Mineirão e confiscaram o desodorante dele. E aí ele foi lá, quando você está muito indignado, quando você quer matar alguém, o que você faz? Você vai pro Twitter xingar no Twitter, isso mesmo. Então ele foi lá e tweetou: vocês me devem um desodorante, Mineirão. Eu tive que jogar fora, um absurdo. E aí o Mineirão vai, entra na conversa e tenta explicar. Cara, é proibido, é um objeto proibido pelo estatuto por ser inflamável. Tem que entender, são as regras. Mas aí o torcedor vai lá e contesta. Que inflamável o quê? Além de ser sem álcool, era Rolon. E é o máximo jeito que ele escreveu Rolon. E aí o Mineirão tenta contemporizar e fala: a gente pode verificar o que aconteceu, o famoso vou ver com o gerente, mas geralmente qualquer desodorante não entra, a gente vai entender o que aconteceu. Mas o torcedor ele está irredutível e ele fala: eu quero o meu desodorante de volta. Eu estou indo para o jogo para ver o jogo e não é para fazer confusão. E é aí que o Mineirão cede e fala: olha, se a gente for brigar por isso, fala qual que é o desodorante aí. O torcedor, não satisfeito com essa discussão, ele vai na internet, ele pega uma foto do desodorante dele e ele tuita a foto e fala: eu vou brigar mesmo, eu já pago um absurdo nas coisas aqui dentro, eu vou jogar minhas coisas fora. E aí o Mineirão vai lá e acha aquela foto esquisita, e aí o Mineirão pergunta: é o Oman mesmo? E aí o torcedor corrige o inglês do Mineirão e fala: não, é women. E só no Twitter uma conversa dessa é possível, entre um torcedor e um bloco gigante de concreto. E essas conversas, elas acabam pautando a mídia. Essas conversas acabam sendo o que vira a nossa cultura, né? A gente lê as notícias sobre essas conversas, a gente retuita as notícias sobre essas conversas.